Na verdade, quando você avalia tudo hoje, o que nós observamos em condição de treino de força, tudo que a gente faz na academia, por exemplo, né, foi baseado no que essas pessoas na década de 60, 70, esses atletas, né, John Wader até um pouco antes, aliás, bem antes, né, ele já fazia e via outras pessoas fazendo nas academias, nos ginásios, né, como era na época. Então, tipo, a gente utiliza basicamente métodos Wader, né, que foi, na verdade, um método onde ele fez uma compilação do que ele assistia nas academias. Então, antigamente, o que é que acontecia? O cara chegava na academia para treinar e ele fazia tudo. Entendeu? Treinava tudo. Tudo, né? Aí, de repente, chegou um cara... E outra coisa, você só fazia uma série. Aí, de repente, chegou um cara e dividiu o treino. Ele, ao invés de fazer uma série muito longa, ele fez como se ele pegasse 30 repetições no supino. Ele, não, vou fazer 3 de 10. Aí, pô, por que tu fez isso? Ah, porque eu queria dividir. Aí, naquele achismo, né, as pessoas foram considerando, realmente é mais interessante. Aí se percebeu que também podia levantar maiores cargas, né, porque você tinha um descanso maior. Aí você teria uma reposição de ATP, né, adenosina trifosfato, né? Então, basicamente, esse indivíduo, ele, considerando essa condição, ele começou a perceber que fracionar, dividir os treinos poderia ser uma opção. Aí começou a chegar indivíduos com métodos, né? Aí veio os grandes treinadores da época, né, os grandes gurus, né? E cada um tinha um método, né? Caraca. E assim, basicamente isso foi desenvolvendo e hoje o que nós temos nas academias é um reflexo direto disso. Interessante falar sobre isso, né? Porque quer queira, quer não, a gente deve um pouco a esses caras. Com certeza. Eles que experimentaram, né, criaram de forma empírica o que nós utilizamos e estudamos hoje como ciência do treinamento. Com certeza. E também entra na questão da dieta, né? Inclusive, a gente vê aí, mitos que vêm do fisiculturismo antigão, como o do leite, né? Muita gente chega, caraca, o leite engrossa a pele. Aí, beleza, mas tinha um cara que quando acabava de treinar tomava 2 litros de leite lá no passado. Né? Aí você fica, mas como assim? O cara lá teve um tempo que o leite era bom, depois o leite era ruim pro fisiculturismo, né? Você fica naquela sem saber o que... E assim, bem interessante falar sobre isso, né? Primeiro que leite não engrossa a pele, né, pessoal? O que engrossa a pele é a gordura em excesso que você tem na camada subcutânea, né? Então, não é um alimento que vai proporcionar isso, é o superávit calórico, né? É o aumento exacerbado de calorias que você consome na dieta que vai gerar essa condição. Mas ainda sobre o leite, né? Então, como é que começou a surgir esse boato, né? Essa forma de analisar e pensar? Antigamente era muito comum você ver alguns atletas, eles fazerem refeições com grandes quantidades de leite, né? E assim, no filme Pumping Iron, o Arnold, ele começou a falar que leite era para bezerros, né? E assim, ninguém entende por que ele falou isso. Na verdade, o Arnold depois deu uma entrevista falando que ele mesmo bebia muito leite, né? E era muito comum para ele, quando ele não conseguia fazer uma refeição, ele ia lá, batia um pouco de leite com aveia, né? Colocava aí como uma refeição e lá ele batia os macros dele para aquela refeição não ser perdida, né? Pela praticidade. Sim. Mas por que ele fez aquilo? Para criar uma armadilha para os outros oponentes. Os outros adversários, pô, esse cara é gigante e ele não tá tomando leite, ó, então eu vou parar de tomar leite. Na verdade, ele criou uma estratégia para os caras falharem e ele continuar se beneficiando, né? Então, tipo assim, muito, muito interessante isso. E até quando a gente vê um dos suplementos mais utilizados hoje no fitness, que é o Whey Protein, ele é extraído do próprio leite, né? Então, tipo, é um excelente alimento, né? Embora haja hoje, obviamente, né, que de se avaliar quem pode, quanto deve, né? O brasileiro, ele é um dos indivíduos que mais consomem leite no mundo, né? Então a gente tem uma cultura muito agropecuária, a agropecuária é muito forte, né? Então é muito comum você ver pessoas que consomem leite desde criança em grandes quantidades. Podem desenvolver intolerância pelo excesso do consumo, né? E pessoas saudáveis que retiram o leite podem desenvolver intolerância exatamente pela falta de exposição, pela falta de consumo, né? Você passa a diminuir a produção da enzima lactase, não é nada bom. Então, o importante é o equilíbrio, procurar um nutricionista que entenda disso na área esportiva, por exemplo, né, para que ele possa fazer o consumo de forma adequada.